Algo fora do comum está surgindo nas profundezas do universo. O telescópio espacial James Webb, com sua visão sem precedentes, alcançou distâncias que nenhum outro instrumento já havia alcançado. Mas as imagens que ele trouxe desafiam completamente o que pensamos saber sobre o cosmos. Em vez do vazio escuro e silencioso que se esperava, surgiram objetos incrivelmente brilhantes e massivos em lugares onde deveria haver apenas escuridão. Estruturas se formando mais rápido do que as leis da física permitem. Até cientistas ganhadores do Prêmio Nobel estão perplexos. E o universo primordial está se comportando como uma realidade completamente diferente. Seria outro universo? Ou estamos diante de uma ilusão cósmica? O que existe além do véu pode não apenas mudar a astronomia, pode mudar tudo o que acreditamos. Um universo que não deveria existir. O enigma das galáxias impossíveis. Quando o telescópio espacial James Webb começou a enviar suas primeiras imagens de campo profundo, os cientistas esperavam ver sinais tênues das primeiras galáxias se formando lentamente após o Big Bang. Mas em vez disso, eles viram algo espantoso. Galáxias brilhantes e bem formadas que não deveriam estar ali. Um aglomerado amarelado em especial chamou a atenção. À primeira vista, os astrônomos pensaram que ele não poderia estar tão distante. Era simplesmente brilhante demais, massivo demais. O universo primitivo, com apenas algumas centenas de milhões de anos, não deveria ter tido tempo de construir algo assim. Mas então vieram os dados espectroscópicos, o verdadeiro teste. E os resultados foram chocantes. Aquele aglomerado brilhante não era um impostor próximo. Era, na verdade, uma das galáxias mais distantes já registradas. Sua luz viajou por mais de 13 bilhões de anos até chegar até nós. E ela não estava sozinha. Em todas as imagens iniciais do Webb, havia objetos brilhantes semelhantes, espalhados como sementes cósmicas. Essas galáxias contrariavam todas as previsões, aparentavam estar completamente desenvolvidas, cheias de estrelas e incrivelmente densas. De acordo com nossos modelos padrão, as galáxias no início do universo deveriam ser caóticas, pequenas e tênues. Mas essas não eram assim. Elas pareciam maduras, organizadas e antigas, como se o universo tivesse avançado rapidamente em seu crescimento inicial. A pergunta surgiu de forma rápida e clara. Como essas galáxias poderiam existir tão cedo após o início do tempo? Para formar algo tão grande, seriam necessárias estrelas. Para ter estrelas, seria preciso que poeira e gás colapsassem sob a gravidade. E isso leva tempo, muito tempo. Tempo que o universo primitivo aparentemente não teve. Os astrônomos ficaram intrigados. Poderia ser uma falha do telescópio? Os dados estavam errados, mas os padrões se repetiam, imagem após imagem, e equipes independentes confirmaram os achados. Isso não era um erro. Era um mistério. E assim, uma das perguntas mais antigas do universo ressurgiu em uma nova forma. Como chegamos aqui? Porque, se essas galáxias são reais, e as evidências indicam que são, então o universo primitivo estava fazendo coisas que ainda não compreendemos. E isso pode significar que não entendemos o universo de forma alguma. A teoria está começando a ruir. Por décadas, o modelo Lambda-CDM tem sido a pedra angular da cosmologia moderna. É um arcabouço baseado na ideia de que o universo é composto principalmente de matéria escura fria e é impulsionado pela energia escura. Ele explica a formação das galáxias, a expansão do espaço e a distribuição da matéria no cosmos. Até agora, parecia inabalável. Mas o telescópio James Webb começou a puxar suas costuras. As galáxias recém-descobertas não são apenas curiosidades isoladas. Elas são grandes demais, brilhantes demais, e surgiram cedo demais. De acordo com o modelo Lambda-CDM, não deveria ter havido tempo ou matéria suficiente para que as galáxias se tornassem tão grandes tão pouco tempo após o Big Bang. A matemática não fecha. A energia não se equilibra, e a linha do tempo está quebrada. Para formar galáxias desse porte em apenas algumas centenas de milhões de anos, seria necessário converter quase toda a matéria comum disponível, hidrogênio e hélio remanescentes do Big Bang, em estrelas em uma velocidade vertiginosa. Mas nossos modelos dizem que isso é impossível.
Mesmo nas regiões mais ativas de formação estelar já observadas, a taxa de conversão é lenta e ineficiente. A natureza não tem pressa. Alguns pesquisadores tentaram ajustar os números, modificar a taxa de formação estelar ou a quantidade de material inicial. Mas as mudanças necessárias são tão extremas que acabam quebrando outras partes do modelo. É como consertar um rasgo em um lugar e causar um maior em outro. O problema não são as medições, é a fundação. Até cientistas laureados com o Nobel estão começando a falar abertamente sobre essas rachaduras. Alguns sugerem que a matéria escura pode se comportar de maneira diferente no universo primitivo. Outros propõem conceitos completamente novos de física que ainda nem imaginamos. Uma ideia radical que está ganhando força é que talvez não estejamos vendo galáxias primitivas. Esses objetos podem ser outra coisa, completamente diferente. Se o modelo falha no início, então tudo o que foi construído sobre ele fica comprometido. E se nossas teorias mais confiáveis não conseguem explicar o que estamos vendo, talvez estejamos à beira de uma revolução científica. Uma que pode reescrever a história do nosso universo desde a primeira página. Galáxias ou outra coisa? A princípio, os cientistas presumiram que o telescópio James Webb havia capturado galáxias iniciais que, de alguma forma, se formaram mais rápido do que o esperado. Mas, conforme os dados chegaram, essa explicação começou a se desfazer. Recentemente, tivemos acesso a imagens fascinantes, com o Webb olhando em direção à origem de tudo. E elas não mostravam apenas galáxias que se formaram rapidamente, eram completamente diferentes. Comportavam-se de maneiras que nenhuma galáxia jamais havia se comportado. O desconhecido revelado. Uma das descobertas mais intrigantes veio da espectroscopia, a ferramenta que decompõe a luz para revelar do que algo é feito. Ela mostrou que alguns desses objetos primitivos haviam transformado todo o seu gás em estrelas. Isso é algo inédito. Em galáxias modernas, apenas cerca de 10% do gás se transforma em estrelas. O restante permanece em nuvens, à espera da gravidade e do tempo. Mas esses objetos antigos estavam completos. Nada restava, nenhum material bruto, apenas luz estelar pura. Essa descoberta abalou os astrônomos. Se um objeto transforma todo o seu gás em estrelas, ele não pode crescer mais. Ele se consome rapidamente. Isso também sugere um nível de eficiência que desafia todos os processos conhecidos de formação galáctica. As leis da física, como as compreendemos, não permitiriam isso. E mesmo assim, lá estão eles, brilhando desafiadoramente, na beira do tempo. Alguns cientistas começaram a fazer a pergunta que ninguém queria dizer em voz alta. E se esses objetos não forem galáxias? Talvez sejam algo novo, algo que nunca classificamos. Há quem especule que possam ser aglomerados estelares massivos, quasares antigos ou vestígios de um universo que existiu antes do Big Bang. Outros sugerem categorias completamente novas, objetos que ainda não nomeamos, simplesmente porque nunca vimos nada parecido. Mais ainda, essas estruturas estranhas não seguem os padrões esperados. Elas não giram como galáxias, não têm as formas típicas espirais ou elípticas. São compactas, irregulares e estranhamente brilhantes. Quase como fósseis cósmicos de uma realidade que não deveríamos testemunhar. Se não forem galáxias, então tudo muda. Porque nossa compreensão da história cósmica se baseia na ideia de que as galáxias são os blocos de construção do universo. Mas se essas coisas não são galáxias, então o que são? Seja lá o que forem, uma coisa é certa: o universo é mais misterioso do que imaginávamos. E talvez tenhamos acabado de vislumbrar um capítulo que não pertence ao nosso livro atual. Universo sem limites. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas vendo o espaço. Estamos vendo o tempo. Cada estrela, cada galáxia, brilha a partir de um capítulo diferente da história do universo. Quanto mais longe olhamos, mais antiga é a luz. E com o telescópio James Webb, estamos olhando mais fundo do que nunca. Mas há um limite para o quão longe podemos ver. Os cientistas chamam isso de universo observável. Ele se estende por cerca de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro, uma esfera de espaço centrada na Terra. Além disso, nada podemos observar. Não porque não haja nada lá, mas porque a luz de além dessa distância ainda não teve tempo de nos alcançar. E é aí que a coisa fica estranha. À medida que o espaço se expande, e está se expandindo mais rápido do que nunca,
Galáxias distantes estão se afastando de nós a velocidades maiores do que a da luz. Segundo a lógica, a luz delas jamais deveria nos alcançar. Mas, devido à natureza da expansão do espaço, parte dessa luz ainda chega. É como observar um balão se expandindo, com pontos em sua superfície se afastando uns dos outros, enquanto a luz se curva e se dobra pelo caminho. O espaço é mais cheio do que você imagina. E, na verdade, galáxias acabam interagindo entre si. Elas realmente chegam a se fundir. Essa bolha em expansão é chamada de esfera de Hubble. Galáxias fora dela se afastam mais rápido do que a luz. Mas à medida que a esfera cresce, ela captura mais dessa luz fugitiva. É assim que ainda conseguimos observar galáxias que parecem impossíveis de alcançar. Ainda assim, existe um limite que não podemos ultrapassar: o horizonte cósmico. Além dele, nenhuma informação luminosa jamais nos alcança, não importa quanto tempo esperemos. Mas só porque não conseguimos ver além, não significa que não exista nada lá. A maioria dos cosmólogos concorda que o universo provavelmente se estende muito além do que podemos observar, possivelmente até o infinito. E se ele for infinito, isso muda tudo. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço, acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa que o começo do universo não aconteceu em um único ponto. Aconteceu em todo lugar, ao mesmo tempo. Até mesmo em regiões muito além do que poderemos um dia testemunhar. Portanto, quando olhamos para a borda do universo observável, não estamos vendo o fim do espaço. Estamos encarando os limites da nossa percepção. E o que está além dessa borda pode ser um outro universo por completo. Tempo, espaço e o começo. O Big Bang é frequentemente imaginado como uma grande explosão, lançando matéria para fora a partir de um ponto único. Mas isso não é bem verdade. Se o universo é infinito, como muitos cientistas acreditam, ele sempre foi infinito. O Big Bang não aconteceu em um lugar. Aconteceu ao espaço, em todo lugar, ao mesmo tempo. Isso significa que o início do tempo não criou um centro. Criou um momento que aconteceu em toda parte do universo. Até os cantos mais distantes, além do limite observável, fizeram parte daquele momento. E a luz daquele momento ainda preenche o nosso céu. Chamamos isso de radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, o brilho remanescente da primeira luz do universo, ecoando em todas as direções. Mas, e se nosso próprio conceito de tempo estiver errado? Se os objetos que vemos hoje já haviam formado estrelas apenas 200 milhões de anos após o Big Bang, então a linha do tempo que construímos pode estar errada. Talvez o tempo, no universo primitivo, fluísse de maneira diferente. Ou talvez, esses objetos nem tenham feito parte do começo. Alguns cientistas sugerem que nossa noção de antes e depois pode se romper sob condições cósmicas extremas. Naqueles primeiros momentos, as regras nas quais confiamos hoje, gravidade, movimento e luz, talvez não se aplicassem da mesma forma. Isso abre uma possibilidade estranha. Talvez o universo primitivo não tenha tido um começo como pensamos. O que chamamos de início pode ter sido uma transição a partir de algo diferente, algo atemporal ou que ainda não imaginamos. Se o Big Bang foi uma mudança de fase, e não um nascimento, então podem ter existido outras fases antes dele. Outras realidades, outros universos. E agora nos resta a pergunta: o que realmente aconteceu no começo? E se o tempo não tem um verdadeiro início, o que isso significa para o universo? E para nós? 87 galáxias que não deveriam existir. Em um estudo recente publicado no Astrophysical Journal, astrônomos revelaram algo que deixou a comunidade científica estarrecida. Usando o poderoso olhar do James Webb, eles identificaram 87 galáxias que podem ter existido apenas 200 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Mas o telescópio James Webb identificou galáxias que existiam apenas meio bilhão de anos após o Big Bang. Esse número não é apenas surpreendente, ele é impossível, ao menos de acordo com o que entendemos atualmente. Galáxias precisam de tempo para se formar. Nuvens de gás devem colapsar. Estrelas precisam se acender. A gravidade precisa moldar essas estrelas em aglomerados, e os aglomerados em galáxias. Esse processo deveria levar centenas de milhões de anos.
Mas essas galáxias parecem ter se formado num piscar de olhos cósmico. É como abrir um livro de história e encontrar cidades detalhadas já construídas na primeira página. Ainda mais intrigante é que muitas dessas galáxias parecem estar bem formadas. Elas não são caóticas nem inacabadas. Apresentam estrutura, brilho, massa, exatamente as características que os cientistas esperavam ver apenas bilhões de anos depois. Se ao menos uma parte dessas galáxias for confirmada como real, isso significará que compreendemos errado como as galáxias se formam desde o princípio. Uma das pesquisadoras principais, Jing Yan, foi direta. Mesmo algumas poucas galáxias confirmadas nesse estágio exigiriam que repensássemos toda a linha do tempo do universo primitivo. Esses objetos estão prontos demais, completos demais. Algumas dessas galáxias contêm mais massa do que seria possível acumular em tão pouco tempo. Outras têm taxas de formação estelar que desafiam tudo o que sabemos sobre a evolução cósmica. Juntas, elas formam um novo mistério. Uma coleção de objetos antigos que simplesmente não deveriam estar ali. Não se trata mais de uma anomalia isolada. É um padrão. E a cada nova imagem de campo profundo, o James Webb continua encontrando mais. Essas galáxias, ou o que quer que sejam, estão enviando uma mensagem das regiões mais distantes do espaço. O telescópio James Webb finalmente confirmou que nossa compreensão do universo estava completamente errada. E essa mensagem é clara e alta. Nosso relógio cósmico pode estar quebrado. E agora, o que fazemos? Diante de descobertas que não se encaixam em nenhuma teoria conhecida, o mundo científico se vê em uma encruzilhada. Devemos remendar nossos modelos atuais? Ou aceitar que algo fundamental está faltando em nossa compreensão do cosmos? Alguns cientistas já estão pedindo ideias ousadas. Talvez a matéria escura não seja tão passiva quanto pensávamos. Quem sabe as leis da física mudem em ambientes extremos. Outros sussurram teorias ainda mais estranhas. Velocidade da luz variável. Buracos negros antigos que semearam galáxias. Ou efeitos quânticos em escala cósmica. Cada teoria tenta explicar o que estamos vendo, mas nenhuma consegue explicar tudo. Ideia mais radical é também a mais difícil de ignorar. E se esses objetos não fizerem parte do nosso universo como o entendemos? E se forem sinais de outro universo, uma realidade separada, costurada à nossa por algum mecanismo desconhecido? Se o multiverso for real, essas estruturas brilhantes e primitivas podem ser cicatrizes de um cosmos vizinho sangrando para dentro do nosso. Claro, tudo isso ainda são ideias, especulações baseadas em dados que estamos apenas começando a processar. Mas é assim que a ciência avança, questionando o que achamos que sabemos e avançando em direção ao desconhecido. Alguns pesquisadores são mais cautelosos. Eles pedem prudência. Lembram que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E eles têm razão. Mas essas evidências estão se acumulando, uma descoberta de cada vez. O Webb foi projetado para ver a primeira luz do universo. Uma das principais missões do telescópio espacial, James Webb, é detectar as primeiras estrelas e galáxias que nasceram no universo primordial. Mas, em vez disso, ele pode estar iluminando a borda de algo ainda mais profundo. Não estamos apenas reescrevendo livros didáticos. Podemos estar reescrevendo a própria realidade. E agora, o que fazemos? Olhamos de novo. Questionamos tudo. E nos preparamos para respostas que podem parecer mais ficção científica do que ciência. Porque, quando o universo fala, não podemos nos dar ao luxo de tapar os ouvidos. Vasculhamos os cantos mais profundos do espaço e encontramos perguntas, não respostas. O telescópio James Webb não revelou apenas estrelas distantes, ele desvendou um enigma cósmico que pode redefinir nosso lugar no universo. Galáxias que se formam rápido demais, objetos que não conseguimos explicar, uma linha do tempo que já não se sustenta. Até mentes ganhadoras do Nobel estão perplexas. Estamos realmente vendo o começo do tempo? Ou algo completamente diferente? Outro universo? Outra verdade? Seja o que for, estamos apenas começando a entender. E, enquanto encaramos essa noite infinita, uma coisa fica clara. Esse mistério está longe de acabar. Obrigado por assistir. Até a próxima.